Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra, pessoal. Meus amigos que estão em casa me assistindo, hoje nós estamos aqui com a lição número 10 do curso Fé, e uma lição poderosíssima. O pastor Michael teve agora de quarta para quinta-feira num monte orando. Eu orei, meu irmão, 5 horas, mas orei de verdade. Tem uns que não oraram de verdade, mas eu orei de verdade. Mas orei mesmo, orei de buscar Deus mesmo, de me consagrar, de clamar, de me envolver com Deus. Quebrei a carne mesmo, que eu fiz 6 cultos na quarta, depois 5 horas de oração na madrugada, né, que a gente começou um pouquinho antes, acho que eram uns 10, que tinha gente já estava orando lá, Dona Ellen, tinha um irmão aqui da igreja também já estava orando lá, mas eu comecei uns 10 minutos antes da meia-noite, depois a gente passou 1 minuto ou 2 das 5 horas da manhã, até mais ou menos aí umas 5:02, 5:03, então eu estou consagrado, estou aqui na presença do Senhor, e hoje essa mensagem vai ser bênção para você. Pessoal, só localizando você no curso bíblico da fé, a capa, pega todo mundo estudo aí, a capa, pessoal, já foi toda, tá? A capa, a primeira aqui, a capa já foi estudo. Aí você vira, tem o verso, ó. Tem a parte das costas que é o verso, e o verso também praticamente já foi todo. Só faltou uma frase lá no fim, a última frase. Vamos ver se você se localiza comigo aí, ó. Lá, ó, a última frase do verso da primeira folha, ó. Você pode indagar. Achou? Né? Então a capa já foi, o verso da capa, lá embaixo, a última frasezinha, ó. Você pode indagar. Localizaram-se? Todo mundo localizou? Levanta a mão, deixa eu ver. Beleza, então lá. Você pode indagar. Se estou com sintomas da doença, aqui não é o coronavírus não, tá, pessoal? É qualquer tipo de doença, tá? Que hoje você fala de... vai tudo na conta do corona, né, pessoal? Falou de doença, corona. Não, calma, né? Ele nem é tão letal assim. Mais letal do que ele tem outras coisas na frente, o ataque cardíaco, diabetes, câncer. Tem muita coisa letal na frente disso aí, tá? Se eu estou com sintomas da doença, devo mentir que não os tenho, o sintoma? Aí vira a folha, vamos continuar. Não, o missionário diz não, você não tem que mentir. Mas a verdade é que só em você reconhecer os que os tem, já está mentindo. Eu vou explicar, calma que eu vou explicar. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Como alguém pode estar mal se Deus declara que ele já foi curado, que ele já foi curado? Olha só, deixa eu explicar a você. Existem, pessoal, 2 realidades ou 2 verdades. A primeira verdade, para mim e para você, nós que cremos na Bíblia, é a Bíblia, é a própria palavra de Deus. Lembra o que Jesus falou em João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos dizer que você foi até o doutor e você fez um check-up lá, fez uns exames e está lá diagnosticado, né? E você sente no teu corpo a enfermidade. Então, concorda ou não concorda comigo que é uma verdade? É a verdade ou não é? Está no exame, você está sentindo no teu corpo. Só que nós temos outra verdade, pessoal. Santifica-os na verdade. Leia para mim, o exame é a verdade? É o exame que é a verdade? Não, para nós o que Jesus disse? A tua palavra é a verdade. E o que é a verdade sobre essa enfermidade que eu estou passando? No caso, que está diagnosticado pelo exame e eu estou sentindo. Qual que é a verdade? Isaías 53:5, a parte D do versículo. Olha o que diz a parte D do versículo lá, ó. Pelas suas pisaduras fomos... Essa é a verdade. Abre Mateus 8, versículo 17, a parte C do versículo. Olha só, parte C. Ele tomou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Pega 1 de Pedro 2:24, a parte C do versículo, e diz assim, ó, e pelas suas feridas fostes. Então você vê 3 vezes na Bíblia Sagrada registrado que nós estamos curados.
Então olha só como é que eu devo me posicionar, como que eu devo me colocar quando me aparece um sintoma e até diagnosticado pela própria medicina. Como eu devo me posicionar? Confessando a verdade. Ah, pastor, então eu vou sair para todo mundo falando o que está no exame. Opa, essa é uma verdade, só que a nossa verdade é a palavra de Deus. Então o correto é você assumir ela e declarar: pelas feridas de Jesus já fui sarado, e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças, e é assim que nós devemos confessar. Esses dias atrás eu vi uma live de não foi ao vivo, foi depois, né? De uma grande cantora aqui do mundo cristão aqui no Brasil. E ela passa por uma certa enfermidade. E ela disse, e eu achei interessante, que é a mesma coisa que nós pregamos e cremos na Igreja da Graça, que essa é a visão. Ela disse: eu coloco o exame de um lado, eu coloco a Bíblia do outro, eu fico com duas verdades. Eu fico com a verdade da palavra de Deus. Fique sempre com a verdade da palavra. Então, como disse o missionário, não é que você não deva, você está mentindo quando você não confessa os sintomas. Não, na verdade você está mentindo quando fala. Não, você está curado pelas feridas de Jesus. Diga comigo: e é verdade. Quem crê no que Jesus fez na cruz do Calvário? Você não crê? Então, se eu creio no que Jesus, o preço que Ele pagou, o que Ele fez, então quando eu não confesso o que eu sinto, mas confesso o que está escrito, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. E Ele vai confirmar essa verdade na sua boca. Ele vai confirmar, você pode ter certeza que Ele confirma. Você já leu algum dia essa passagem sobre Deus confirmar? Marcos capítulo 16, não estava aqui marcado no meu estudo, mas eu acho para você. Marcos 16, o versículo 20. Olha só como Deus confirma o que a gente prega, o que a gente fala. Quer ver? Marcos 16, 20. E eles tendo partido, aqui está falando dos apóstolos, discípulos de Jesus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Inclusive eu estou aqui pregando hoje aqui em Campo Grande. Então a gente foi sendo feito discípulos ao longo da história. Foram passando gerações e gerações de pregadores, e chegou na minha geração, e agora chegou a minha vez de estar pregando também. Então diz assim: eles tendo partido, pregaram por todas as partes. E olha só a matéria de hoje que nós estamos estudando: cooperando com eles o Senhor. Como é que Jesus ele coopera? Confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então o que Deus ele vai confirmar em mim e em você? Quando você fala a Bíblia, quando você prega, quando você anuncia a palavra. Você anuncia a palavra. Deus ele não confirma o que você sente, Ele não confirma o que você fala com a boca quando você está. Ele confirma o que você prega, com sinais que se seguem. Fala comigo, amém? Não está escrito amém ali, pessoal? Então ele vai confirmar a palavra. Mas o missionário diz mais. Deu para interpretar isso aqui? Então quando você não confessa o que sente, mas confessa a Bíblia, você não está mentindo, você está falando a verdade. Porque para nós a verdade é a Bíblia Sagrada. Amém? E o missionário fala assim: o nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus. Isso aqui, irmão, nesses últimos dias aí de pandemia, aí que você viu isso aqui pesado. Meu irmão, quando passa alguma coisa na televisão, parece que contamina todo mundo. Contamina. Eu até comento que quando eu falo assim, que o coronavírus, algumas pessoas pegaram. Não foi a maioria que pegou, mas um grande grupo de pessoas pegou. Agora o medo pegou quase em todo mundo. O medo contaminou quase todo mundo. A gente fala tanto, sobre grupo de risco nesses últimos dias, né? Não sei o que, grupo de risco. Para mim o pior grupo de risco é aquele que não está na presença de Deus. Quem não estiver na presença de Deus, não está no risco bravo. Não vir na igreja, não orar, não jejuar, não buscar Deus. E aí a gente começa a confiar nas pessoas. O que falar dá um espirro. A pessoa dá um espirro na televisão, a pessoa sai, espirro. Você vê espirro? Espirro. Então as pessoas elas ficaram monopolizadas ou governadas pelos outros. Isso aqui é uma coisa séria que nesses últimos dias está acontecendo. As pessoas totalmente manipuladas por mídia. As pessoas estão confiando em coisas, sintomas e pessoas, e não em Deus. Aí o missionário dá um exemplo agora, irmão, chega a dar vontade de dar risada. Olha o exemplo que o missionário fala. Uma pessoa acidentada, por exemplo, presta atenção nesse exemplo. Uma pessoa é acidentada. Sabe aquela pessoa que se machuca, se quebra tudo lá, quebrou perna, quebrou braço, tá? E o corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta: doutor, toda dolorida, doutor, como é que eu estou? Você viu que o pastor Mike até, não, parece que ele está fazendo, estou até representando aqui, você entender, né? Doutor, como é que eu estou, doutor? E ele responde: doutor, não,
você vai estar bem, muito bem mesmo. Em breve você vai poder sair dessa casca de gesso e viver uma vida normal. Olha só, a pessoa está lá, toda lascada, quebrada, dor daqui, dor de lá. Aí o doutor, a pessoa pergunta, como você viu ali, né? O rapaz pergunta: doutor, me diz aí como é que ele falou. Doutor, como é que eu tô? Aí o doutor diz: você está bem, rapaz. Esse cara está morrendo, dor mesmo. Você tá bem, já você vai sair desse gesso aí que está quebrado. Quem já viu aquele pessoal que espeta aqueles, tipo uns, eu nem sei como é que é, tipo uns pregos, negócio na perna, no pé, né? Você já viu? Alguém já botou isso aí algum dia? Nunca ninguém, não vai colocar em nome de Jesus Cristo, né? Como é que diz os nossos irmãos da outra igreja lá? O sangue de Jesus tem poder, né? Bom, voltando a falar, você já viu aquele negócio? Aí o doutor diz: já você vai estar até jogando bola. Aí a pessoa está dolorida e faz assim, ó: obrigado, doutor. Aí entra uma pessoa, entra um familiar. Aí entrou o familiar, ó. Em seguida entra algum amigo ou um familiar e dirige a famosa pergunta para a pessoa: e aí, como é que você está se sentindo? E a pessoa não pensa duas vezes e responde. O que ela responde? Tô dolorido, eu estou muito bem. O doutor disse que eu estou bem, então eu estou. Mas por que acredita no doutor, não acredita em Deus? Por quê? O doutor fala para a pessoa acredita no doutor piamente. Mas quando é Deus que fala, a pessoa não acredita, caramba. Deus nos dá uma palavra, o máximo que a gente levanta a mão e diz amém, glória a Deus. Irmão, você tinha que sair da igreja falando para todo mundo que Deus falou contigo. Porque todo mundo que entrar na sala desse cara que está todo quebrado, arrebentado, toda pessoa que entrar na sala, ele vai dizer: eu estou bem, mas como é que você está bem? Foi o doutor que disse, aleluia. Mas o cara está cheio de sintomas, o cara está todo arrebentado, mas ele continua concordando e confessando o que o doutor falou, irmão. Irmão, confesse o que o Deus, o Criador do céu e da terra falou com você. O dia que eu começar a fazer isso, não por empolgação, mas por fé, Deus começa a honrar. E agora diz o missionário assim, eu acho legal. Quem achou legal e interessante o exemplo que ele deu? O missionário é extremamente sábio, né? Diz assim, ó: e esta pessoa pode achar correto falar de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com a palavra de Deus. A pessoa fala o que sente, a pessoa fala o que vê, a pessoa fala o que falaram, mas não fala o que a Bíblia diz. Eu não sei se você já leu na Bíblia Sagrada, mas o missionário vai falar aqui, ó: quando você se firma na palavra e confessa, não importa o que você sente, você está se unindo ao Senhor. Quem se une ao Senhor jamais fracassará, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quem quer ser um só com Deus? Você tem que abrir a sua boca e falar o que a Bíblia fala. Você lembra o que Jesus falou? Põe para eles na tela aí, João. O Kelvin está rápido, hein, Kelvin? João 15:7. Engoliu o The Flash lá, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando que eu vou determinar alguma coisa e ela vai acontecer? Quando você está em Cristo, estou praticando a Bíblia, as palavras dele estão em mim, eu estou falando as palavras dele. Aí você pode orar. Mas a pessoa fica o dia inteiro falando o que sente. Ai, dói, tô mal, tô ruim, vou morrer. Fala um monte de besteira. Aí chega na igreja, eu vou determinar a cura. Mas como é que vai me determinar a cura se as palavras dele não estão em você? Você tem que se unir com ele. Então não é só vir confessar a Bíblia quando você entra lá da porta da igreja para dentro. Não é você vir aqui, não. Pelo contrário, quando você sai da igreja, a tua vida lá fora tem que ser uma extensão de confissão correta. Você tem que estender essa confissão em casa, é onde você vai. Você tem que declarar com a tua boca, declarar a palavra. Porque Jesus, ele diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então eu repito, irmão, desculpa eu ser chato, irmão, não acho que o pastor Mike é chato, eu quero te ajudar. Irmão, não adianta, a gente vem para a igreja para orar, mas quando a gente está conversando com a mãe, com o pai, com o tio, com a vizinha, com o amigo, com o esposo, com a esposa, com o filho, a gente só fala besteira, fala o que sente. A pessoa rasga o coração, vai morrer. Aí vem para a igreja e quer determinar. Eu determino. Que determina o quê? Eu não estou unido com Deus. Eu só estou unido com Deus quando eu falo o que a palavra de Deus fala. Por isso que ele botou para nós aqui, o missionário, esse versículo, 1 Coríntios 6,17,
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, tem que se ajuntar com Deus. E aí sim, quando eu e você nós nos ajuntamos com Deus, operando Deus, aí quem impedirá? Mas é aquela coisa, a gente fala um monte de besteira, a gente fala uma porção de besteiraiada, e depois quando a gente vem para a igreja quer determinar. Para você determinar, põe João 15:7 de novo, para você determinar e depois, se vós estiverdes em mim, quando eu digo estar em Cristo, é você estar praticando a Bíblia, e as minhas palavras estiverem em vós, você fala da Bíblia Sagrada, pedireis tudo, é a terceira coisa, é a última coisa, aí sim, você vai pedir do verbo aiteo, que é determinar, o que quiserdes, e vos será feito. Outra coisa, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, tem um cara ensinando na internet, que a nossa igreja ensina heresia. Aí eu disse, não, eu vou entrar para ver esse cara babaca falar. Aí eu peguei e entrei. Ele disse assim, tem umas igrejas por aí, que ficam ensinando que você tem que determinar que Deus faça. Aí ele começou a falar da nossa igreja. Irmão, algum dia eu ensinei você aqui a determinar Deus fazer alguma coisa? Não, eu determino e ensino você a determinar ao diabo que saia. A nossa igreja ensina a determinação, e não é a igreja que ensina, é a Bíblia Sagrada. Eu determino que essa doença saia, eu determino que esse demônio saia. E por que eu não posso determinar para Deus fazer nada? Porque Deus já fez, a Bíblia foi escrita, Jesus se entregou na cruz, para mim usar o nome dele e mandar o diabo embora. O babaca, me perdoe, falei de novo, o cara está dizendo que a gente ensina para determinar Deus. Eu nunca vi um missionário dizendo assim, ei pai, eu determino que o senhor cure. Quando que o missionário ensinou isso? Nunca. Mas as pessoas, elas dizem, essas igrejas da determinação, irmão, que até é bravo. Tá, volta para a pregação aqui. Então tudo que você determinar vai ser feito quando você colocar as palavras de Deus na tua boca. Aí o missionário fala agora no próximo subtítulo. Tá gostando da mensagem? Isso aqui, mas você vai ver agora, fé e confissão. Já temos aprendido que a fé e a certeza das coisas que a certeza das coisas que se esperam, e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela, confessando a nossa posição, que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer outro assunto. Vamos ler o próximo parágrafo, depois eu explico tudo. E a fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Após a mesma surgir em nosso espírito, não temos mais de ficar parados, esperando o momento certo, basta agir. Vamos lá, quem lembra do grande profeta Elias na Bíblia Sagrada? O Elias um dia, põe 1 Reis 17 para todo mundo aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, isso aqui que é o mais importante, perante cuja face estou. O Elias, ele estava diante de Deus, a face de Deus estava diante, ele tinha comunhão com Deus, ou seja, Deus falou comigo, Deus me deu um toque, Deus falou comigo. Na hora que você está na presença de Deus e Deus fala contigo, olha o que eu e você a gente pode fazer. E diz assim, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, leia comigo, senão segundo a minha palavra. Você vê, quando você fica na presença de Deus e Deus te dá uma palavra, você vira macho, você naquela hora você determina, o negócio acontece. Você está diante da face de Deus, Deus falou qualquer coisa contigo. No caso do Elias, Deus mandou ele parar de chover, porque o rei Acabe e a Jezabel acreditavam que quem mandava no clima, na colheita, era o sol, o Deus Sol. E aí ele foi para a presença de Deus, esse Elias, o tisbita, e na presença de Deus, cuja face ele estava diante de Deus, Deus falou com ele, e ele determinou. Então você não, meu irmão, Deus falou contigo, irmão, Deus te deu uma palavra, não demora, já levanta a voz e determina, já levanta a voz e fala e declara, e Deus honra isso. Agora de vez em quando a gente fica muito enrolado, irmão, a gente procrastina. O que é procrastinar? Fica enrolar, fica empurrando. A gente vem escutar uma pregação, a gente sai lá fora, olha se vai chover. A gente fica olhando se tem muito vento. A gente fica pensando naquela pregação e diz assim, mas será? Acabou, já era. Aquela pregação não funcionou. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, o seguinte, põe aí: quem observa o vento nunca semeará, e o que fica olhando para as nuvens nunca colherá.
A gente sabe, a gente fica prestando muita atenção nas coisas do mundo, das coisas. Não, irmão. Deus falou contigo, veio aquela fé no coração, é hora de agir. Quem lembra semana passada? Não, quarta-feira que eu preguei da mulher hemorrágica, ou foi semana passada? Quarta, né? Que essa oração que eu fiz um monte, parece que eu fiquei uns 10 dias lá. Né? Eu fiquei, quando acabou a oração de 5 horas, que eu fiz 5 horas de oração, quando acabou a oração eu fiquei pensando no Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Eu fiquei 5 horas, quando acabei a oração eu estava aqui assim, ó. Oh, aleluia, Jesus, vou para casa dormir que eu não aguento mais. Irmão do céu, negócio é sério. Aí o que acontece? Como eu estava falando, né? Eu preguei da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela não pensou muito. Ela ouviu falar de Jesus, ela já veio no meio da multidão e tocou em Jesus. Ela não demorou, irmão. A gente fica olhando muito. Ah, mas, sabe, fala assim comigo: esperando condição perfeita. Bom, você não pode esperar a condição perfeita. É você que vai fazer a condição ficar perfeita. É diferente, irmãozinho. É diferente. Não pode. Deus falou contigo, levantou a sua fé, prau, você vai e faz, e Deus honra você. E agora vamos finalizando aqui, que eu já vou orar, que hoje eu estou tagarela. A verdadeira confissão. Ah, agora você vai gostar. Isso aqui é uma das revelações mais lindas que eu vou dar para você da palavra hoje. Olha só o que diz. A verdadeira confissão. A linguagem da fé é a que os filhos de Deus devem ter. A linguagem da fé. Assim como os incrédulos e os tímidos, ambos não entrarão no reino de Deus, falam dos seus receios, dos seus temores, devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo, nosso Senhor. Quem já foi algum dia em outro estado conversar com outro tipo de cultura, de outro tipo de povo? Por exemplo, quem já foi em Florianópolis, na ilha, lá na ilha de Florianópolis, e você conversou com um manezinho da ilha? Você pergunta assim: onde é que é o endereço aqui da praia, aqui em ingleses? Você pega aqui toda a vida? Você quer toda a vida? Eles falam rápido, quem já viu já. Você nem entende o que eles falam. Se você for lá no Rio Grande do Sul, lá nos meus pagos gaúchos, lá para os Pampas, o pastor Mike já perdeu o sotaque, perdi ou não? Não? Eu, para mim, não tenho sotaque. Eu tenho sotaque? Não acredita que eu tenho sotaque, tchê? Ah, não tenho sotaque. Então é eu que não. Bom, mas você vai lá para o interiorzão do Rio Grande do Sul, você vai escutar: mas que barbaridade, tchê, que frio de Renguacusco, né? Meu pai usava caco, a caco de brabo, esse rapaz, caco de brabo. Então, agora você já foi, quer ver? Não vamos para outro estado agora, vamos ficar aqui em Campo Grande mesmo. Quem já foi na casa, e você é cristão e tal, você foi na casa convidado para almoçar numa casa de um pessoal que fala palavrão? Você nunca foi? Um dia eu fui convidado, tá? Eu fui, vamos lá e tal, vamos lá. Sentei. Pega lá para mim, seu filho. Eu fiz assim, ó. Eu quase soltei o prato. Porque é uma outra cultura, é uma outra linguagem. É uma linguagem que a gente não fala. Na minha casa a gente não fala palavrão, Deus me livre. O Felipe, que no caso ele se criou no meio cristão, ele nunca falou um palavrão. Nunca, meu filho nunca falou uma besteira, nunca. Tá, mas eu quero dizer a você, é cultura, linguagem diferente. E o que o missionário está falando aqui? Que nós temos que ter a linguagem da fé. Porque pela linguagem você identifica a família que é daquela pessoa, o grupo que aquela pessoa pertence. Você sabe que a Bíblia diz aqui em Mateus, e você vai gostar agora, hein? Põe para eles Mateus, Kelvin. Isso, Mateus 26, 73. E logo depois, aproximando-os os que estavam ali, disseram a Pedro, presta atenção que eles disseram a Pedro: verdadeiramente tu também és um deles. Vamos ler comigo, sublinha para eles aí. Pois a tua fala te denuncia. Olha aqui, irmão. Lá fora no mundo as pessoas dizem assim, tá na cara que essa pessoa vai ser abençoada. Pois eu troco isso. Eu falo para você, o que você fala denuncia se você vai ser abençoado ou não. A tua fala te denuncia o que vai te acontecer. A tua fala te denuncia. O apóstolo Pedro, Jesus foi preso, né? E aí ele foi tentar se esconder, mas ele não conseguia se esconder pelo sotaque. O sotaque, um dia eu vou pregar para você sobre Shibolete. Quem já viu isso na Bíblia Sagrada? Shibolete. Eu vou pregar para você sobre a questão da fala. O pessoal que não sabia falar com um sotaque diferente, a palavra cibolete, que era chibolete, eles eram mortos. Irmão, eles eram mortos quando eles falavam com um sotaque diferente. Vem cá, fala para nós aí, cibolete, chibolete. Passava a espada e cortava a cabeça do cara, porque o cara não sabia falar corretamente a palavra. Quem já escutou uma pregação sobre isso? Nunca escutou?
Então eu vou pregar um dia aqui para você. Então a Bíblia diz que a tua fala te denuncia. E eu digo para você, no mundo espiritual, os demônios e os anjos ficam assim, ó. Ah, esse aqui é de Deus, esse aqui é do capeta, esse aqui é de Deus. A tua fala te denuncia. Então que linguagem você está usando? Você que disse aí que o pastor Mike não perdeu o sotaque, eu sou meio gaúcho ainda. Então se eu for a algum lugar vão reconhecer que eu sou gaúcho, tchê? Mas que barbaridade. Então, você é denunciado, você se denuncia, né? E o pessoal que fala que nem o pastor, pastor, chama para mim lá o pastor Jean rapidinho. Pastor Jean, vem cá pastor Jean. Corre pastor Jean, vem, dá um pique, foi. Só não derruba o Manuel, calma. Salve pastor aqui, ó. Correu aí, ó. Vamos ver se a fala denuncia a gente. Fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pode voltar lá. Ele é carioca. Ele é carioca. Da onde que o senhor nasceu lá no Rio, pastor? São Gonçalo. Nasceu em São Gonçalo. Se criou até que idade lá? Até os 19 anos. E ele vai falar nascer, ele fala assim, nasci. Eu falei, mas onde é que tem I? Nasci. Então a fala denuncia, irmãos. Você vai mostrar pelo que você fala o que vai te acontecer. O que vai te acontecer já está na tua boca. E para finalizar, a confissão da posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que ser ousados no crermos. A confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. Vamos ler essa frase todo mundo junto? Vamos lá? A confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. Amém? O Senhor Deus assim se expressa sobre a nossa confissão. Olha que lindo. A quem confirma a palavra do seu servo. Está aí, ó. Isaías 44, versículo 26 diz aí, ó. Primeira parte do versículo. Deus, ele confirma a palavra do seu servo. Deus vai confirmar o que você fala. Esses dias eu estava tendo umas situações aí ministeriais, tal coisa, e eu fiz uma oração. E eu disse, Deus, eu não vou meter a mão, só vou falar. Eu só vou abrir minha boca e vou declarar. E Deus começou a fazer a obra. Deus faz a obra. Você escutou o que eu estou falando assim, ó? É só você falar. De vez em quando você quer entrar nas vias de fato, você quer meter a mão, não tem que fazer nada disso. Você tem que entrar na presença de Deus como servo. E a Bíblia diz que Ele vai confirmar a palavra do seu servo. Ele confirma o que você faz. Se é servo de Deus, Ele vai confirmar o que vai sair da tua boca. Ele vai confirmar com sinais, com maravilhas, com mudança, com tudo. Tá? E agora aqui para finalizar, para quem vive na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. Irmão, quem algum dia já fez o que eu fiz? Acho que você já fez também. Alguém começa a falar negativamente na tua frente e você diz assim, ó, tá amarrado isso aí em nome de Jesus. Como é que as pessoas te olham? Assim, ó. Por quê? Porque a gente é atrevido. É atrevido, é arrogante, é estúpido, né? Você começa a falar. Tem uma irmã aqui na igreja que ela me contou um testemunho da filha dela, que ela não podia ter filho, aquele negócio todo, e ela determinou que ela ia ter filho naturalmente, e ela já tinha feito inseminação artificial não sei quantas vezes. Ela já tinha feito inseminação e não ficava. E ela dizia, minha filha, você vai ter filho assim, 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 natural. Ela olhava para cada mãe dela assim, ó. Um dia a filha dela apareceu naturalmente, mesmo tendo feito inseminação e não ter dado certo, mas ela apareceu grávida naturalmente. Ficou apavorada. E ela disse, minha filha, ó o poder da palavra de Deus na nossa boca. E para finalizar agora o último mesmo, né? Então, para quem vive na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. Eles não entendem que a nossa linguagem é de que realmente pertence à família de Deus. E tem coisa que incomoda a linguagem, né? Você sabe que uma vez eu fui na praia, numa época, e tinha muito argentino do meu lado. Argentino. Nada contra argentino, pelo amor de Deus, são Jesus. Mas eles falando, parece que irrita, né? Aquela coisa assim, é a linguagem deles. A linguagem deles é essa. Quem já escutou italiano conversando? Já viu italiano conversando? Mas falando italiano. Mas que xingando? Eu acordava 5 e pouco da manhã, eu me acordava na minha casa, minhas tia falando italiano. Caramba! Estão se pegando, mas é a linguagem, não. É a linguagem. Acordei uns 2, 3 agora aí, né? Foi até bom eu falar italiano agora aqui. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje mesmo o que realizava. Aleluia. Esta é a cura para a igreja fracassada que conhecemos nos dias de hoje. Igreja comprada, vamos finalizar? Só essa frase, tá?
O resto eu acabo semana que vem. Comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida pelo poder do Espírito Santo, mas que vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A forma de você falar vai mudar tudo isso. Aplauda bem forte ao Senhor. Tá bom? Benção. Amém? Vamos colocar de pé. Aí, ó. Nós estamos estudando esse assunto aí, confissão. Vamos colocar de pé agora, vamos orar. E a nossa oração vai ser essa: declarar que o mal saia. Eu e você, a gente não pode determinar nada de Deus. Por quê, pessoal? Porque Ele é Deus. Não, porque Ele já fez. Ele já fez. Deus já nos curou, Deus já nos libertou, Deus já nos transformou, Deus já nos abençoou. Então, pastor, a gente tem que determinar de quem? Ao diabo. Você precisa aprender a determinar o diabo, que ele saia. O diabo e os seus sintomas, o demônio e tudo aquilo que ele tenta fazer na sua vida. Você tem que determinar e mandar ele calar a boca e sair da sua vida em nome de Jesus. Ok? Quem pegou o entendimento aí? Tá? Então nunca mais chegue diante de Deus como um doente que quer ficar curado. Não faz isso. Ele não vai te atender. Você tem que chegar diante dele como uma pessoa totalmente saudável, que é o que a Bíblia Sagrada fala, que nós somos saudáveis, somos abençoados. Então você vai chegar diante de Deus como uma pessoa saudável, a qual o diabo está tentando colocar uma doença, mas não vai conseguir. Você vai amaldiçoar esse negócio, vai repreender e vai ficar firme, se sujeitando a Deus, resistindo o diabo até que ele fuja. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo, tá? Então não quer dizer que você faz a primeira oração, já foi. Não, você faz uma, daqui a pouco, né, o negócio. Quem lembra da parábola do juiz iníquo de Lucas 1, do versículo 1 ao 6? Né? Tem até o versículo 7, mas enfim, eu não vou pregar. Mas ela foi a primeira vez, ele não aceitou. Ele foi, a viúva foi indo, resistindo. Daqui a pouco ele disse com ele mesmo: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, todavia como essa viúva me incomoda, me molesta, eu hei de liberar a sua causa. E ela recebeu a bênção. Por quê? Porque ela foi lá, faz-me justiça, eu conheço os meus direitos. E ela foi, daqui a pouco, bum, o negócio aconteceu. Irmão, e passou um boi, passa a boiada. Você vai indo, quando estoura, irmão, como é que é a água? É isso, tanto bate até que... exato, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai embora. Fecha os teus olhos, levante as tuas mãos, todos se coloquem de pé. Pai, estamos aqui diante do Senhor agora, e nós vamos usar a sua autoridade, vamos usar o teu poder, a qual o Senhor nos concedeu, para repreendermos toda a força das trevas, desde uma dor de cabeça até um câncer, desde um câncer até um problema nas costas, vai ter que bater em retirada agora. Demônio maldito, você que está tentando com esses pensamentos de depressão, pensamento de suicídio, um pensamento de derrota, de fracasso, eu estou te repreendendo agora. Eu estou dizendo: sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem. Esse caroço que apareceu tem que estourar, tem que sair para fora, tem que desaparecer milagrosamente. Tem que sair esse cisto, quisto, mioma, lipoma, carcinoma, câncer, metástase do câncer. Eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus, e eu digo: saia desse corpo, sai dessa cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, essa dor no lobo frontal, parental, essa pessoa que tem uma forte dor na nuca, vai passando pelas vértebras, essa pessoa tem dores que não consegue nem se mexer direito. Sai refluxo, sai essa pessoa que anda com refluxo, essa pessoa que anda com ânsia de vômito, essa pessoa que comeu uma macumba, comeu uma feitiçaria, comeu uma bruxaria, essa pessoa que nunca mais passou bem, sai. E eu repreendo agora essa sequela que ficou do coronavírus. Você é uma pessoa que já ficou curado, já recebeu alta, já ficou curado há muitos meses, mas ainda continuava com uma sequela, ou na questão do paladar, ou na questão do olfato. Eu repreendo isso agora, e eu declaro: volte a sentir o gosto normalmente, volte a sentir o cheiro normalmente, em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo, demônio, eu estou te amaldiçoando agora. Você pode sair dessa vida. Eu digo agora: sai. Essa pessoa que ficou depois do coronavírus com o pulmão comprometido, eu te amaldiçoo agora. Você não pode mais continuar. Esse problema de astigmatismo, miopia, presmiopia, catarata, esse mal vai sair agora. Sai, dor maldita no joelho. Essa pessoa, quando o tempo está virando, está começando a virar o tempo para chuva, essa pessoa sente dor no joelho. Sai esse calorão que essa mulher tem, é um calor, a mulher sua do nada. Sai daí agora. Sai tontura, labirintite, sai agora em nome de Jesus. Essa pessoa que chega ao ambiente da casa dela e sente um cheiro estranho de coisa queimada, eu estou te repreendendo, diabo.
Acabou o teu domínio. Sai daí, hérnia. Sai daí, íngua, impinge, ensarna, coceira, vermelhidão, verruga. Eu amaldiçoo agora esse vitiligo, essa doença autoimune, essa psoríase, esse lúpus. Sai, sai, pega todo o teu mal, vai embora, em nome de Jesus. E eu declaro agora: corpos fiquem curados em nome de Jesus. Eu determino e exijo agora: corpo, fique curado em nome de Jesus. E essa pessoa está sendo abençoada agora, e vai dizendo: eu tomo posse dessa bênção. Irmão, você veio aqui para tomar posse da vitória. E nós vamos hoje fechar com chave de ouro, hoje quando nós passarmos aqui nesse Vale do Sal. A hora que você passar pelo Vale do Sal, a bênção já é sua, em nome de Jesus. E você diz: eu tomo posse da bênção. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Amém? Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.